Bem-vindo ao videocast da Nemesis. A partir do olhar da neurociência organizacional, vamos dialogar a respeito dos principais desafios do mundo do trabalho, trazendo cases, reflexões, provocações e, claro, ciência para compor o nosso conteúdo. De forma leve e acessível, vamos compartilhar o nosso olhar neurocientífico com profissionais de RH, gestores e todos os curiosos sobre o comportamento humano que também vem se questionando sobre as mudanças que estão ocorrendo a todo instante, dentro e fora das empresas. Vem com a gente adquirir esse novo olhar. Problemas de comunicação, sobrecarga, burnout, trabalho híbrido, turnover e por aí vai. A lista é longa e os desafios são muitos. Mas em comum temos os aspectos inconscientes por trás de alguns dos principais desafios do RH nesse ano. Nossa proposta aqui é discutir as principais dores observadas em 2022, através do olhar objetivo da neurociência organizacional. E nesse primeiro videocast a gente vai falar sobre turnover e motivação. Então eu tô aqui com a Ana. Oi, gente! E com a Thaís. Oi, pessoal. São sócias fundadoras da Nemesis, E eu sou Joana, sou consultora da Nemesis. E a gente vai fazer um bate-papo aqui com vocês para falar um pouco sobre essa questão que tá tão vigente aí, hoje em dia. Então vamos começar o papo, gente? Afinal, por que as pessoas saem? Por que as pessoas estão deixando seus empregos? A primeira coisa que passa pela cabeça é que elas saem porque alguma necessidade não está sendo atendida, Mesmo que seja aí emocional, inconsciente. Outro motivo que a gente escuta muito as pessoas falarem que saem das empresas é por conta da liderança tóxica, A famosa liderança tóxica. Então, muitas vezes as pessoas não se dão bem com seus chefes, com seus líderes e acabam, aquilo chega num nível assim sustentável e a pessoa acaba preferindo sair do que continuar naquele relacionamento que não é positivo, Pois é, isso acaba gerando um ambiente que também não é agradável, Então, outro motivo é que as pessoas estão em empresas que não necessariamente pensam naquele ambiente para as pessoas, Fica um ambiente que é muito realmente pensando na produtividade no trabalho, E acaba esquecendo um pouco que a gente está falando de pessoas ali, No final das contas. E a gente precisa desse olhar mais emocional para a gente entender o que está acontecendo realmente, Acho que é importante a gente trazer um pouco sobre isso. Mas para começar a nossa conversa aqui sobre turnover e motivação, acho que é importante a gente falar o que é o turnover, O que é esse fenômeno que a gente está vendo acontecer. O turnover é uma métrica, uma taxa que vai falar ali sobre a rotatividade do pessoal. Então, no contexto de gestão de pessoas, a gente está falando sobre esse período onde a gente tem pessoas saindo da empresa e a gente precisa trazer novas pessoas para entrar nessa empresa. Então, a gente tem uma rotatividade das pessoas que compõem ali a força de trabalho, Seja porque as pessoas estão sendo desligadas, ou estão pedindo demissão. Quando a gente tem uma alta taxa de turnover, isso acaba sendo uma questão muito crítica para as empresas, Muito crítica. Uma luzinha vermelha, Com certeza. Porque se a gente parar para pensar, essa rotatividade traz impactos que vão desde impactos emocionais, quando a empresa começa a ter uma saída em massa, até a questão da própria performance da organização, Porque perde-se talentos, perde-se inteligência, perde-se aprendizados que foram construídos, a questão da sucessão, É um super impacto, Já é um problema, é uma métrica antiga, mas acho que você está num período que está um pouco pior, A gente está ouvindo falar cada vez mais disso, a gente está vendo uma série de matérias e revistas e capas de revistas que lidam, com essa temática de pessoas e que estão destacando a questão do turnover porque a gente percebe que está piorando, Inclusive estão falando muito da Great Resignation, Então, na verdade, um fenômeno que começou lá nos Estados Unidos, a ser observado lá. Então, a gente trouxe até aqui alguns números, Em abril de 2021, 4 milhões de pessoas, de americanos, tinham pedido demissão dos seus trabalhos. Em outubro, esse número já tinha passado para 20 milhões de pessoas, Então, é um aumento muito rápido, de pessoas deixando o seu trabalho. E a gente começa a ver isso, inclusive, em outros lugares e no Brasil também, A gente está começando a ouvir falar dessa questão de apagão de talentos, E acho que vale a pena frisar, assim. Tem as pessoas que estão sendo demitidas, mas aqui a gente quer discutir no turnover, as pessoas estão pedindo para sair, Então, é um fenômeno um pouco particular. E mesmo sabendo que ficou algumas pessoas que estavam na pandemia insatisfeitas e que queriam sair, mas decidiram esperar, não é a maioria, Então, a gente vê um movimento que está com um número bastante grande e que vai preocupando cada vez mais. E uma dúvida que os gestores sempre trazem para a gente quando a gente entrega esses dados, Joana? É quando, por exemplo, eles questionam, mas isso sempre aconteceu, por que agora estão falando disso? Sempre aconteceu, sempre foram dados que as empresas metrificavam. A questão é que pós-pandemia, esse número praticamente dobrou aqui no Brasil, pior, de pedidos de demissão voluntário. Não estamos falando de crise econômica apenas. As pessoas estão voluntariamente pedindo para sair dos seus empregos. Então, sim, o dado é bastante relevante. E também as pessoas têm muita dúvida, Geralmente a gente escuta, mas são jovens que estão saindo, Então,
É um argumento bem, né, comum. Sim. São jovens que estão saindo, eles já têm outra perspectiva, mas não são só os jovens, né, que estão Ou saindo. não querem assumir responsabilidade, por isso estão saindo dos seus empregos. Essa geração, né, não quer mais. Nova, E não é só isso, né, que está acontecendo. Não é só isso. A gente vê que os jovens são, sim, a maioria, né? Quando você olha ali uma determinada faixa etária, eles acabam sendo os mais proativos nessa busca por um trabalho talvez mais significativo. Mas esse fenômeno que a gente está vendo das demissões em massa, né, do apagão de talentos e tal, isso, na verdade, está atingindo todas as faixas etárias. Em diferentes áreas, né? Então a gente também vê maior com serviços, mas em diferentes tipos de serviço e área de atuação você também está percebendo esse aumento no número de pessoas que decidiram que, mesmo sem ter outra opção em vista, é melhor terminar essa relação com o trabalho. Acho que a pergunta é por quê, né? Por que será que as pessoas saem? Então, o que o RH tem de informação sobre que eles isso? estão Porque ouvindo, isso né? que é interessante, né? A gente, quando tem algum tipo de desligamento, né, o RH acaba fazendo e a gente tem entrevistas que estão ali com dados que a gente pode perguntar para essa pessoa, assim, o que aconteceu? Por que você está saindo? Qual é o motivo? Sim. Né? E a gente escuta algumas coisas que são conhecidas, né? Como, por exemplo, o salário e os benefícios, né? Não estava tão bom o salário, né? Eu acho que eu estou recebendo menos do que eu deveria, o benefício não me interessa tanto, tem outro lugar que isso é melhor. Então eu vou sair. Isso é um bem comum, né? Todo mundo fala sobre isso. E acho que esse é o mais fácil, né? Porque as pessoas já sabem e acho que já está na mesa da negociação, faz parte dessa questão financeira, né? Mas não só isso. Na pandemia a gente viu também muitos casos de pessoas saindo por uma questão, às vezes, de saúde, né? De se sentir mais ou menos segura, a maneira como a organização estava cuidando das questões de contágio na pandemia também foram motivadores, assim, para essa saída. Né? De alguma forma, elas se sentiram mais ou menos acolhidas e respeitadas pela empresa, como se a pandemia fosse uma grande prova. Né? Aquelas empresas que conseguiram mostrar respeito pelo seu colaborador, né? Mostrar preocupação, e aquelas que não conseguiram demonstrar isso e gerou uma mágoa. Né? Então, algumas pessoas esperaram um pouco para fazer esse movimento de sair, mas agora que talvez as coisas pareçam um pouco mais no seu lugar, elas começaram a fazer esse movimento. Então, mas você trouxe a questão do salário, né? O salário, ninguém pode dizer que isso não é um motivo de turnover, né? Em muitos casos, esse pode ser sim um motivo, mas não é o único, né? A gente vê que tem outras razões que fazem as pessoas saírem, né? Com certeza, né? Hoje em dia, até por conta da pandemia, né? Isso que você trouxe, que teve um outro cenário, né? As coisas mudaram, a gente precisou repensar todo o nosso modelo de vida, né? E uma coisa que a pandemia trouxe, de certa forma, foi um pouco mais de flexibilidade, porque as pessoas experimentaram ali o trabalho remoto, né? Ainda que o trabalho que a gente viveu não seja o trabalho remoto, né? De verdade. Não vale. Isso deve ser levado em consideração. Home office não é a gente trabalhar na pandemia, né? Sim. Mas a gente aprendeu que a gente pode ter uma vida com um pouco mais de flexibilidade, né? Que eu posso ter um horário melhor, né? Que eu posso fazer coisas com a minha família. Isso acaba interferindo também, né, nessa decisão. Isso eu acho legal, porque a tecnologia já estava aí, né? Já tinha a possibilidade de trabalhar remotamente. Muitas atividades podiam ser desenvolvidas remotamente, mas não tinha prática, não tinha o hábito, não tinha o processo. Ou estrutura em casa, né? Estrutura em casa, não. Para muitas pessoas até hoje ainda é uma questão. Mas a pandemia meio que forçou esse movimento e depois que as pessoas viveram, para alguns foi um inferno, né? Foi super difícil, foi caótico, por N motivos. Mas para outros, de alguma forma, ainda assim foi interessante. Ainda assim trouxe possibilidades. Você comentou da flexibilidade, né? Então a gente ouvia muitas pessoas nas pesquisas falando assim, olha, o tempo que eu ficava em deslocamento agora é um tempo que eu consigo almoçar com a minha família, ficar com a minha família de noite, eu trabalho mais. E agora o retorno para o presencial talvez não faça tanto sentido. Então isso passando a ser uma questão a mais nessa escolha da relação que eu quero com o trabalho, né? Esse é um ponto importante que a gente tem visto. Especialmente nas grandes cidades, né? Esse tempo que a gente passava, me incluo nesse grupo, né? Porque passei por isso muitas vezes. Tempo de deslocamento, na pandemia a gente percebeu quanto tempo a gente ganhou ao não fazer isso, né? Então voltar para esse cenário parecia a morte, né? Faz sentido, parecia né, uma coisa assim, meu Deus, eu não quero voltar para esse lugar. Então, para muitas pessoas, isso também foi um motivo de saída, né? Empresas que não flexibilizaram o seu modelo de trabalho, não discutiram com seus colaboradores essas questões que ficaram muito evidentes durante a pandemia. Acho que outra razão, né, além do salário que me veio na cabeça aqui, que fazem as pessoas também
efetivamente saírem, muitas pesquisas mostram isso, é a questão do próprio reconhecimento, né? De não se sentirem reconhecidas no seu trabalho, não se sentirem valorizadas, e aqui o reconhecimento, de novo, não é o pagamento apenas, né? Vai muito além disso. Sentirem que estão ali e que o trabalho dela não tem um significado para aquela organização, para aquele líder, para aquela área. Então isso também faz as pessoas murcharem um pouco e quererem sair, né? Sim, isso é super importante para a gente também ver nas pesquisas, né? E até uma discussão do tipo, olha, eu vou dizer para você que eu não ganho o suficiente para aquilo que eu faço, né? Essa é uma frase que a gente escuta muito, e quando você vai ver, não tem tanto a ver com o salário, ganha mais ou menos o que está no mercado, mas no fundo não se sente reconhecido. E a gente escuta muito também falar de que o reconhecimento quer dizer dar parabéns, né? Então, mas eu não posso dar parabéns, né? Eu vou dar parabéns para todo mundo, elogiar o tempo todo. Vou segurar, né? Só quando realmente... Só quando merecer a gente elogia, né? É verdade. Assim, né? E as pessoas têm medo do elogio, né? Os gestores, eles questionam isso nos treinamentos. Mas não faz mal ficar elogiando? A gente não conhece nenhum estudo que mostre que elogiar tantas vezes na semana faça alguma diferença em termos negativos, né? A falta do reconhecimento, né, é que, na verdade, muitas vezes é muito pior. Então, não tem problema elogiar, tá, gente? Tá tranquilo. Tá tranquilo, tá liberado. Tá liberado elogiar. Pode elogiar. E uma outra coisa também que tem a ver com a flexibilidade que a gente tava falando, né, é a questão mesmo da qualidade de vida, né? Porque traz a flexibilidade, traz essa qualidade de vida, e ainda mais agora que a pandemia trouxe uma carga de estresse muito grande, né? Então, assim, fora o trabalho, a gente estava vivendo uma pandemia, né? Então, isso também coloca uma luz diferente nessa questão da qualidade de vida, né? Eu quero ter tempo para poder me cuidar, eu quero ter tempo para poder fazer outras atividades que me dão prazer, né? E agora o trabalho, né, ele acaba tomando muito tempo da gente, né? E a gente precisa ter um ambiente que ele seja realmente bom e que se preocupe com a gente, né, com a qualidade de vida. Vem muito esse ressentimento, né, das empresas nesse período de não me ajudar. E aí eu tenho que voltar para esse modelo, né, e continuo sofrendo nesse sentido. E uma coisa legal, porque a gente fala dessa questão do bem-estar e de como que a empresa cuidou, né, dos seus colaboradores, e a gente também tem o discurso do propósito muito presente, né? Qual que é o propósito dessa organização, a que se relaciona, o quanto eu me identifico como um motivador. Também muito ligado aos grupos mais jovens que querem, né, um trabalho mais significativo, querem entender que estão contribuindo para a sociedade de alguma maneira. E o propósito fica muito nesse lugar da construção da campanha bonita, né, que vai para a televisão. Do marketing. Mas não é só isso, na verdade, muito mais do que isso, né? Está relacionado ao processo de inclusão. Então, você dá atenção para a pessoa, mais do que elogiar, dá atenção para a pessoa. Quem é essa pessoa que trabalha com você? Como que é a rotina dela? O que ela precisa? Quais são os desafios? Quais são as ambições? Quais são os desejos? E nessa lida diária, né, nessa atenção que você dá para as pessoas que estão com você, principalmente aí a liderança, você consegue acomodar necessidades, repensar a flexibilidade e aí né, os problemas dessa pessoa, né? E aí você melhora o bem-estar e você consegue trazer pertencimento, que é o grande objetivo do propósito, né? Entender que aqui todo mundo é um grupo e que trabalha junto, né? Você me fez lembrar até um case nosso, né? Que é um projeto que a gente fez recentemente, que foi... o problema era o turnover, né? Logo depois da pandemia. E o que eles diziam, né? O que os colaboradores diziam é que não estavam ganhando o suficiente, né? Então era isso que eles relatavam, que os salários estavam muito aquém do mercado, que eles estavam insatisfeitos com essas questões. E quando você falava com gestores e com o RH, o salário era totalmente compatível, né? Eles afirmavam que o salário era totalmente compatível com o mercado e que em alguns casos o salário era até maior do que se pagava no mercado. Então, quando a gente foi fazer a pesquisa e que a gente viu o que estava por trás dessa sensação de que o salário não está sendo suficiente, passava muito por uma percepção de não crescimento, né? Então as pessoas se sentiam estagnadas e isso naturalmente trazia uma percepção de que elas não eram reconhecidas no que elas faziam e também uma falta de visão de para onde que aquela empresa ia. Não tinha um senso de propósito, para que a gente está aqui, para que essa empresa existe, né? O que o meu trabalho contribui. Eles não tinham. Então eram vários fatores, todos emocionais, né? Comportamentais, vamos dizer assim, e que não estavam diretamente relacionados com o salário. Mas o que eles diziam que era o problema? Era o salário. Sim. E é importante a gente falar um pouco sobre como o cérebro funciona para a gente poder amarrar essas questões, né? Isso. Porque essas são questões emocionais, como a gente está dizendo, assim, a pessoa fala que está saindo pelo salário. Claro, pode ser uma das questões, né? Mas existem outras ali por trás. E o grande desafio é que todas essas questões, elas se passam ali num processo inconsciente, né? Então, a gente sabe aí, né, a neurociência já trouxe pra gente um dado
de que 95% de todo o processo que acontece ali, né, no nosso cérebro, ele é inconsciente, e o nosso comportamento, ele deriva desses processos, né? Então a gente precisa entender essa camada que a gente não tem acesso, que a gente não consegue verbalizar, e a gente precisa acessá-la para a gente entender esses outros problemas que estão trazendo a questão do turnover, né? Isso. Um desafio muito grande para as organizações por si só, conseguir entender esses processos emocionais. Porque são inconscientes, né? Exato. Então a gente vê aí o gap, né? Uma coisa é o que as pessoas falam, outra coisa é o que elas realmente estão sentindo e que está mobilizando o comportamento delas. Isso eu acho que é importante porque o que a gente vê é justamente isso, né? A área de pessoas está fazendo o trabalho, está metrificando, está ouvindo, está tentando acolher essa queixa, mas ela de alguma forma parece que não faz sentido. Não faz sentido, porque eu te pago o que está na média do mercado. Ficam patinando, né? Ficam patinando. E aí tem uma angústia, porque a liderança, a gente chega nas pessoas um pouco assim, mas não tem mais o que fazer, porque isso não é um problema. Na verdade, existe um problema e que a gente não está enxergando, a gente não está vendo, né? Então, acho que uma parte importante é a gente mudar a maneira como a gente investiga o problema, como a gente olha para esse fenômeno, trazendo agora essa perspectiva do inconsciente, né? Porque se depender da pessoa falar, talvez ela não seja capaz de elaborar e falar, não, na verdade, eu sinto falta de tempo com o meu gestor, a minha gestora, então essa e isso é até uma coisa também que a gente sempre frisa, né? As pessoas não falam, não é porque elas mentem, né? Porque elas são mentirosas ou porque elas não querem falar a verdade. Enganando a empresa. É porque é uma elaboração e um autoconhecimento que às vezes nem a pessoa tem. Sim. Então, será que ela está sentindo falta de reconhecimento? Será que ela está sentindo falta de mais bem-estar? Será que ela sabe do que ela está sentindo falta? Às vezes ela não sabe. Então, você precisa de ferramentas mais elaboradas, né, que entendam essas nuances do comportamento para conseguir chegar na resposta certa. E isso não é trivial, é uma coisa que tem sido discutida mais recentemente dentro das empresas e ainda não tem ferramenta para tudo, né? Mas muitos gestores, eles perguntam pra gente, quando a gente chega ali no treinamento, né? Mas como é que eu vou fazer para engajar os meus colaboradores se tem tanta coisa assim que eu não sei, né? Se não é só o dinheiro, né? Se não é só o Como dinheiro, é eu que já faço? tentei, né? Já fiz o que eu podia aqui, já progredi essa pessoa na carreira, né? Mas o que mais que eu posso fazer? Como que eu consigo engajar essa pessoa fora esses fatores? E aí eu acho que é importante a gente falar um pouco sobre a base comportamental, que é a motivação, né? Eu acho que é importante. Assim, na nossa perspectiva, tudo isso que a gente está falando que mobiliza essa decisão, né? Do tipo, fico ou não fico, quero ou não quero, concordo ou não concordo, passa por motivação. E motivação a gente entende como a grande força motriz, né? Se a gente vê o imaginário da motivação, tem a ver com fazer alguma coisa. A gente sempre brinca, né? Mas são dois lados, né? Tem a motivação positiva, a apetitiva, que a gente diz, que vai gerar esse movimento de buscar aquilo que é favorável, aquilo que você gosta, aquilo que te traz prazer, mas tem a contrária, que é a da evitação. E quando a gente fala de um movimento como turnover, existe uma motivação, mas ela é negativa. Ela é de força contrária àquilo que a gente quer promover. Então essas pessoas estão saindo, terminando esse relacionamento. E esses sistemas são sistemas complexos no cérebro e são fundamentais e selecionados evolutivamente para garantir a sobrevivência do indivíduo. Então a força disso sobre o nosso comportamento é gigantesca. As emoções têm um peso grande no nosso dia a dia, mesmo que a gente não admita que elas existem ali dentro do ambiente de trabalho. E uma coisa legal é que a gente fala isso, então, na sobrevivência, então você tem uma situação de risco, ou você encontra alguém que você gosta muito, ou você quer comer alguma coisa, você tem comportamentos, como se afastar do perigo ou buscar a comida, mas também no trabalho, né? Você não gosta da liderança, você não concorda com o projeto, você faz o quê? Procrastina. Você esquece. Isso. Deixa pra lá, depois eu não vejo. lembro, não consigo fazer. Não se engaja, faz de qualquer jeito, né? E quando você gosta do ambiente, gosta da liderança, concorda, você corre atrás, né? Vira à noite, faz o que precisa, às vezes até faz mais do que precisa. E tem a ver com esse movimento da motivação. E o legal também é que são vários tipos de motivação. Então, quando a gente fala de motivação, tem esse sentido, é a favor ou é contra, mas tem também nuances dos tipos de motivação, né? Então, a gente pode falar de algo muito básico, como comida, frio, né? A gente brinca da briga do ar-condicionado. Sede, né? Sede. Gente, se a pessoa tá com frio, dá um casaco, faz qualquer Ajuda coisa. ela, entendeu? Ajuda, porque é básico, né? Comida, reunião na hora do almoço. A fome todo mundo entende, né? Dá pra competir com fome? Não dá, né, gente? dá. Então, isso é básico, a gente entende. A gente tem a remuneração como uma motivação conhecida na relação com o trabalho e que vai garantir questões básicas, inclusive, então é fundamental, tem a ver com motivação extrínseca. Mas essa discussão nossa, que a gente está falando assim, olha, o reconhecimento, espaço de crescimento, os valores, tem a ver com motivação intrínseca. E eu acho que vale a pena a gente pegar
talvez tangibilizar esses exemplos pouco e mais, explicar né? cada um dos tipos de motivação intrínseca. Um deles a gente já mencionou um pouco, né? Que é a flexibilidade de tempo, que nada mais é do que ter autonomia. Né? Então, o ser humano precisa de autonomia. Todo mundo que já conviveu com uma criança percebe que desde muito cedo ela quer fazer as coisas sozinha. Assim que ela aprendeu a dar um passo, ela quer fazer sozinha. E nós também temos essa motivação. A gente quer poder decidir, a gente quer poder ter controle da nossa rotina. Né? Então, a flexibilidade do tempo, de onde eu posso trabalhar, que horas eu posso trabalhar, super importante, dá essa sensação de autonomia. E é por isso que muitas pessoas estão priorizando trabalhos que tenham essa nova conformação. Antigamente, nos ambientes de trabalho mais tradicionais, lá industriais, a gente se acostumou a ter uma rotina de trabalho fixa, rígida. Mas hoje em dia, isso não faz nem mais sentido com a complexidade da sociedade que a gente vive. Então, na verdade, as pessoas querem ter essa flexibilidade. Isso não é mais um benefício. Né? Isso é algo que as pessoas agora realmente consideram essencial, porque traz autonomia. Não só de tempo, né? Só pra gente pontuar também. Autonomia para escolher a melhor forma de fazer o meu trabalho. Eu ia falar isso, escolher do micromanagement, a né? Tem muita... Ninguém suporta uma gestão que fica fazendo microgerenciamento, porque tira autonomia técnica, né? Exatamente. A pessoa vai murchando, né? Ela vai ficando cada vez mais se sentindo censurada, controlada, tolhida. E aí ela vai ficando atrapalha outros desmotivada. processos de inovação também, total. né? Que podem surgir a partir desse movimento da autonomia, né? Porque a pessoa vai olhar o trabalho dela e vai entender como é que ela faz aquilo melhor. Isso pode surgir uma coisa totalmente nova e diferente para a empresa, né? A ausência dessa autonomia vai deixando a pessoa complacente, né? A gente fala assim, aí o gestor fala assim, poxa, que não me traz uma solução, só traz Essa problema. frase é ótima, né? Sempre Sim, acontece. só traz problema, porque em algum momento essa pessoa que está na sua equipe, ela vai fazer só o que você pede, na hora que você pede, e não faz nada porque ela não se sente com liberdade para sugerir, para propor, muito menos para inovar, né? Exato. E a maestria também sofre com isso, né? Sim. Então, a maestria é um outro pilar super importante. Então, ela fala sobre essa nossa vontade de se desenvolver mesmo, né? A gente tem essa sede de fazer mais, de crescer. Deixa eu conhecer outra coisa, principalmente agora que a gente tem muita coisa acontecendo, né? Então, eu tô aqui trabalhando com neurociência e eu me interesso por programação, gente. Pode ser, né? Vou ali dedicar um tempinho pra fazer um pouco disso, né? Mas é isso, a gente começa a aprender outros universos, né? E as coisas vão se conectando. Sim. E a gente gosta desse sentimento, dessa oportunidade de crescimento, né? E a questão do reconhecimento também é muito importante quando a gente fala desse crescimento. Então, se eu tô tentando algo novo, né? Se eu tive autonomia para fazer algo novo, ser reconhecido por isso também me ajuda a ter essa percepção de que eu me desenvolvi, de que eu cresci, de que eu estou avançando, né? Então, trabalhar a maestria também é um ponto muito importante que também fica para trás, exatamente por conta dessa questão de, eu não posso elogiar, né? Eu não posso dar parabéns, eu não posso... promover o tempo todo. Promover o tempo todo. E a gente sabe que às vezes é difícil, né? Tem uma rigidez maior burocrática, mas não é só a promoção. Mas assim, mostrar que essa pessoa está no caminho da promoção já ajuda, né? Olha, aquele objetivo que você tinha, né? Ou entender o objetivo dessa pessoa. Não quer mais esse assunto específico? Vamos tentar desenvolver outro conhecimento? Tudo isso ajuda a gente a ter esse aspecto da maestria, né? E pode ser feito dentro das organizações também. Mostrar que a pessoa... Desafios, projetos novos, né? Às vezes até os treinamentos, né? Ver a pessoa sentir que a empresa está investindo no crescimento dela, que ela está ali, que talvez ela não vai ter uma progressão de carreira, porque a gente sabe que tem empresas que são menores e que não tem espaço para todo mundo ser promovido, né? A todo tempo. Mas a pessoa sente que ela não está estagnada, né? Ano após ano ela aprende uma coisa nova, ela vive um desafio novo. Ela tem ali a oportunidade de aprender algo novo. Isso é super importante. O terceiro que a gente tem, vocês falaram de autonomia, né, de maestria, então vamos falar do terceiro, que é o propósito, né? Eu comentei um pouquinho. E, de novo, eu acho que o propósito ele foi parar num lugar muito estereotipado, né? Um pouco megalomaníaco, às vezes, uma coisa assim, nossa, mas eu preciso ter uma missão da vida... De salvar o mundo, né? Se não for salvar o mundo, não tá suficiente. E tudo bem se você se conectar, mas não precisa, né? Propósito tem a ver com pertencimento, tem a ver com entender que você está conectado com uma comunidade, né? Nós somos animais sociais, pertencimento impacta diretamente, por exemplo, né? O impacto da relação social é na cicatrização, é no tempo que a gente vive, é na qualidade de vida, né? Na longevidade, então... É realmente muito importante pra gente e é pouco trabalhado porque a gente não olha pro trabalho na perspectiva do humano, né? Não é centrado no humano tradicionalmente
E aí, como é que eu vou pegar você e falar assim, não, mas você se encaixa aqui, essa é a sua contribuição, seu trabalho é significativo, por quê? E não é porque você é o presidente da empresa, é porque aquela parte do trabalho que você faz importa para um processo, que importa para uma área, que importa para a organização, que importa para a sociedade. Então, essa conexão do que é o meu dia a dia, a minha rotina com o que acontece nessa empresa, né? Por que ela existe, é fundamental. E aí isso também é trabalho que você tem que ter de dialogando com essa pessoa e ajudando ela a enxergar a importância do seu trabalho. Não tanto faz o trabalho, mas o importante é que a gente consiga fazer esse exercício e isso depende muito da liderança, né? Eu até lembrei agora daquele case, não sei se vocês vão lembrar porque uma dúvida comum das pessoas também, né, dos gestores, poxa, mas será que dá para dar propósito para um trabalho que é muito operacional? Um trabalho que é muito ali de dia a dia, talvez de chão de fábrica. Técnico. E eu lembro daquele artigo que tinha um case que era das pessoas que colhiam tomates. Então, uma grande indústria que faz todos esses molhos de tomate, ketchup, tudo que vocês podem imaginar com tomate. E aquelas pessoas que colhem o tomate? Né? Porque nesse estudo eles olharam para esse público. Será que eu consigo dar um propósito? Fazer com que eles fiquem mais engajados? Eles só colhem o tomate. E aí o que eles fizeram... É o processo, né? É a primeira parte, tá né? bom, se não colher o tomate, se não colher, não tem mais nada. Então eles fizeram um estudo que eles colocaram um vídeo mostrando o impacto daquela colheita, quando ela era bem feita, o que acontecia com aquele produto, e até chegar na casa das pessoas, e as pessoas fazendo uma comida especial com aquele produto e tal. E aí eles mostraram o seguinte, aquele grupo de pessoas, né, que assistiu o vídeo, tinha uma produtividade muito maior nas semanas seguintes do que o grupo que não tinha assistido. Eles fizeram um estudo controlado. Então, assim, repara que às vezes é muito simples quanto o que o seu trabalho resolve no final dessa fila. É exatamente resulta, isso. Né? O que resulta. Por que importa, né? Porque às vezes a gente está tão distante desse processo, né, que é isso, a gente perde completamente o propósito daquilo que a gente está fazendo. E a correria do dia a dia torna isso ainda mais fácil, né? Vai tirando um pouco sentido, né? Você tem que voltar e por isso tem que trabalhar reconhecimento. Então, na verdade... Essas habilidades aí, elas estão sempre misturadas, né? Sempre. E aí, por isso que a liderança também é fundamental. Porque a liderança é essa ponte entre a empresa, o que a empresa está fazendo, o que eles estão entregando, né, para a empresa, e os colaboradores. Então, a gente precisa da liderança como parte fundamental desse processo de trazer isso no dia a dia, né? E olhar para essas questões emocionais, como a gente estava falando, é muito difícil no dia a dia, na métrica do RH e do líder também. Então, a gente precisa entender um pouco mais que essas questões implícitas, elas são, sim, passíveis de serem medidas, né? A gente pode ter metrificações e que isso pode ajudar muito nesse processo, entender um pouco mais o que está acontecendo ali dentro, desse ponto de vista, até para a gente poder trazer um direcionamento para o líder, né? Olha, acho que na sua equipe, se você trabalhar um pouquinho mais essa questão do reconhecimento, a gente pode ter um resultado melhor. Né? É uma ferramenta importante que pode ser utilizada. Sim. Eu acho que tem uma coisa que é legal, né? Porque a gente olha para esse processo do inconsciente, do emocional, como intangível, né? Inacessível. E, de certa forma, é difícil verbalizar. Mas isso não quer dizer que ele seja impossível de ser metrificado. Ele é possível de ser metrificado porque o conhecimento sobre isso avançou muito nos últimos anos. Então, você tem processos hoje, você tem formulários, metodologias que permitem a gente acessar. O que a gente precisa, talvez, desmistificar também esse olhar que acaba colocando essas questões emocionais muito individualizadas. Não, mas isso é de cada um. Essa pessoa não dá para... Cada um é de um jeito. Sim, cada um é de um jeito. Cada um vai lidar com as emoções de um jeito. Mas o que a gente falou aqui, autonomia, maestria, propósito, é comum a todos nós. E a gente responde de maneira semelhante às mesmas situações. Então, tem padrões. E acho que um grande diferencial da neurociência é trazer essa análise com essa percepção de padrões. E aí você começa a identificar, e aí você tem métricas, mas são métricas novas. Não é o antigo questionário de clima que vai trazer um resultado talvez sensível sobre o que é reconhecimento, sobre o que é pertencimento e propósito, sobre o que é ter autonomia. E eu acho que a gente também precisa ter mais liberdade de entender que você pode saber mais sobre isso e achar o melhor caminho para a sua organização, para a sua equipe. Não precisa todo mundo fazer a mesma coisa de todas as empresas, né? Tem que se adaptar à sua realidade, o que você pode fazer, qual é o seu segmento, né? Qual é o seu problema ali. A necessidade que a empresa tem, né? O estágio da equipe, né? Porque também a gente discute muito isso nas mentorias, né? Mas e uma equipe que é muito júnior? Dá para dar autonomia total? Não. Essa equipe você vai ter que motivar de outra forma.
é aquilo, né? Não é uma receita de bolo porque nós não somos uma ciência exata. A frase que eu sempre gosto Como a de Thaís fala. Essa é a frase da Thaís. Não somos tão previsíveis, mas também não somos tão imprevisíveis. Exato. Né? Então dá para estimular certos aspectos, entender certos aspectos, mas é preciso respeitar a particularidade de cada organização, de cada área, né, do momento da empresa. A cultura dessa cultura. empresa, o que é importante. Perfeito. E uma coisa importante também é que a gente aqui tá falando do inconsciente, né, dos processos emocionais, mas o consciente e o inconsciente, eles andam juntos, né? Essa parte que a gente tem racional e emocional, elas estão ali acontecendo ao mesmo tempo, né? Então até a frase que a Ana falou mais cedo, eu não ganho o suficiente pra isso. Adoro. Existe um componente ali que ele é emocional, que olha, eu tô fazendo isso aqui, mas quanto mais indignada a frase vem, mais emoção tem. Menos é isso que ela tá falando. Menos provavelmente tem mais coisa por trás. Mas também pode ter um aspecto do salário, né? Então acho que é importante o componente aqui também entender que essas coisas não estão separadas, os processos estão acontecendo juntos na nossa cabeça, né? A gente separa didaticamente, né? A gente sempre gosta de frisar isso, mas o ser humano é integral e tá tudo acontecendo ao mesmo tempo dentro desse cérebro. Mas uma coisa importante, que eu acho que é até importante a gente frisar, é que claro que o salário pode ser um motivo de saída, né? O salário, ele permite que a gente garanta as nossas necessidades básicas. Eu preciso pagar aluguel, né, ou a minha moradia de qualquer forma, às vezes o sustento dos meus filhos, a minha comida. Então, segurança, tudo isso passa pelo trabalho. Não é à toa que quando você vê uma crise econômica, que as pessoas ficam desempregadas, aumenta, por exemplo, a taxa de violência e por aí vai. Então, são coisas que estão diretamente relacionadas com a nossa sobrevivência, porque é assim que o nosso mundo está configurado, né? Mas muitas vezes as pessoas saem dos seus trabalhos quando elas ganham bem, né? Às vezes elas saem até para ganhar menos. Isso tem sido bastante comum. Empreender, né? Para empreender, menos estabilidade. Menos estabilidade, né? E por que isso acontece? Porque geralmente existe um fator emocional, né? Ela está num ambiente tóxico, ela está num relacionamento ruim com o seu trabalho, ela não se sente reconhecida, às vezes não é um só. São várias coisas acontecendo ao mesmo tempo que faz com que ela tenha essa sensação. Não ganha o suficiente para isso. Pode dobrar o salário, ela vai ficar feliz por 1, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, até que aquele salário vai ser comprometido com outra coisa, ela vai começar a achar de novo que ela não ganha o suficiente para aquilo. Então isso é muito comum, né? A gente não tá falando nada que ninguém nunca tenha passado na vida. Essa percepção de que nossa, esse dinheiro não tá me fazendo falta, eu prefiro ficar sem. E não tá valendo, né? É bom frisar, porque a gente escuta, a gente fala muito de emoção, de motivação, trabalha com isso, orienta isso, e a gente vê toda uma discussão sobre o salário emocional, né? E acho que outro ponto de atenção é nunca, jamais trocar o que é a remuneração, o que é o benefício, o que é ali justo, direito e correto e necessário para essa pessoa ter essa estabilidade por um propósito. Não é assim, né? Então sempre vai ter ali um mínimo que tem que ser atendido do que é essa necessidade básica, do que é a remuneração, como a Thaís falou, e a partir disso, esses outros elementos, eles passam a ser um diferencial importante. Então a pessoa ela vai negociar, olha, eu consigo diminuir o meu salário até certo ponto para trabalhar, talvez, empreender numa coisa que eu gosto, para apostar num propósito novo, numa organização, né? Para ter mais flexibilidade, para ter mais qualidade de vida. Isso a gente está vendo bastante. Então, mesmo uma empresa que paga bons salários, que a princípio está tudo ok, as pessoas estão saindo porque falta algo mais e que hoje se oferece. Então, hoje a gente nem precisa sair do Brasil para trabalhar num outro lugar, né? Facilmente você consegue trabalhar daqui para uma empresa que está nos Estados Unidos, uma empresa que está na Europa, né? Já vem e os talentos, eles estão saindo para ficar dentro do próprio país. Estão saindo dentro de casa. Sem sair. O ambiente está ficando cada vez mais competitivo, né? Era o que previam lá os futuristas, né? Os futurólogos e tal. Porque realmente você agora está competindo com empresas que estão em outros países, estão oferecendo pagamento em dólar, em euro, né? Então eu tenho pessoas conhecidas que fizeram também o caminho inverso, estão morando em outros países e trabalhando em empresas aqui. Então isso vai ser cada vez mais frequente, o que torna o desafio das empresas de manter, né, os seus talentos cada vez maior. É por isso que a gente precisa atacar o que é a raiz do problema, né? É esse o nosso olhar sempre. A gente entende que esse fenômeno ele é complexo, né? Turnover e todos os outros fenômenos que as organizações passam, exatamente porque a gente tem os aspectos que a gente sabe, consciente, que a gente já é explícito para todos nós, e os processos que são inconscientes que ainda começam a ser descobertos ali dentro da organização, né? A gente leva esses aspectos para dentro. Então, isso faz parte da nossa... do que a gente gosta de fazer mesmo. Olhar e falar assim, deixa eu te ajudar
a olhar para além desse fenômeno, né? O que está por trás disso? A gente só acha que a gente só pensa assim, né? Depois de tanto tempo estudando inconsciente, acho que a gente nem consegue pensar de outra forma, porque é como se a gente fosse fazendo um drill down, né? Fosse ali detalhando, então, cascateando. Olha, existe... O cliente geralmente chega assim, olha, eu tô com o turnover, eu tô com uma questão de sobrecarga, existe um problema, ele vai colocar esse problema na mesa, fala assim, como é que a gente resolve usando neurociência? A gente nunca fica no problema, né? A gente tem o problema, aí fala assim, e aí qual que é o comportamento das pessoas? A gente sempre olha para o comportamento, além do que aquilo que elas estão dizendo, e a gente vai pegar essas informações e vai criar uma hipótese. Olha, então pelo que a gente sabe, e pelo que a gente sabe de comportamento humano, esbarra em autonomia, esbarra em reconhecimento e maestria, esbarra em estresse, e aí a gente vai criar uma solução, né? E aí tem mais eficiência, né? Acho que até para exemplificar o que é olhar essa raiz do problema, né? Naquele case que eu estava falando da empresa com turnover, que a gente depois da pesquisa entendeu que não tinha tão relacionado com o salário, né? Talvez para algumas pessoas o salário fosse a maior questão, mas para a grande maioria não era. Eles estavam... Antes de contratar a gente, eles estavam com um planejamento de ações que iam ser implementadas. E aí eles deram um passo para trás e falaram, peraí, antes da gente começar a fazer isso, vamos ter certeza que isso vai resolver o problema. Que e depois, investimento, né? Porque Você está colocando investimento e ali. muito tempo dedicado para uma empresa que não tinha, né, uma estrutura... nenhuma empresa tem tempo a perder, né? Mas no caso deles era ainda mais crítico, porque eles não tinham uma estrutura tão grande assim para olhar para essas questões. Então, eles estavam pegando pessoas de outras áreas para tentar resolver o problema. E depois da pesquisa, eles viram que grande parte dos investimentos que eles iam fazer não iam resolver em nada o problema. Porque não era aquilo que as pessoas estavam precisando. Né? Então, mesmo que às vezes a empresa não possa resolver o problema de cara, ela precisa saber qual é a raiz da questão. Senão ela fica patinando de novo. E aí, acho uma coisa legal desse case, né? Porque, por exemplo, a gente falou aqui de reconhecimento sendo uma coisa que precisava ser trabalhada. Mas o relacionamento com a gestão era boa. Ótimo. Era ótimo. O clima era ótimo. Com a própria empresa. Porque todo não mundo é... adorava trabalhar Todo na mundo empresa, adorava. lembra? E a gente até chegou com essa hipótese, né? Deve ter um problema de clima, das O pessoas clima devem ruim. odiar esse lugar. Não. Não, as pessoas adoravam e ficavam arrasadas de ter que sair, É. mas acabavam saindo ainda assim. Ainda assim. Né? Porque por outras E a questões. gente ia ver o quê? A gente fala assim, mas a gestão tem tempo com essas pessoas? Ela consegue trabalhar o desenvolvimento das pessoas? Não. Então é uma pessoa ótima, mas eu nunca vejo. Aí vai ficar difícil ajudar, né? Ou então a infraestrutura precária, então as pessoas não conseguiam fazer o seu trabalho. E Então a própria é questão isso. da flexibilidade A também flexibilidade. apareceu, A flexibilidade porque era apareceu. nesse momento que estava entendendo. A gente volta, Volta, a gente não volta. Aham, E verdade. ficou também parecendo que não ia ter chance de falar sobre o assunto, né? E eles ficaram também sentidos, ponto. né? Com essa E questão. aí você vê, ao invés de você simplesmente repensar como é que você faz um ajuste de salários que não era exatamente o que estava mais assimétrico, né? Olhando o que a gente tinha como referência, as ações são todas redirecionadas a partir desse novo olhar, né? Que aí vai lá embaixo, como a gente estava falando. E isso mostra o que a gente acaba vendo, né, no dia a dia. As empresas já sabem lidar com esses aspectos, são extrínsecos, né? Sim. Então, eu vou mexer no salário, eu vou fazer uma nova Vou forma dar um que... benefício. Vou dar um benefício, vou dar um job rotation, que acaba sendo uma coisa fácil de você planejar, né, assim. Sim. Mas ainda não sabe lidar tão bem, talvez, com essas questões que são os motivadores intrínsecos, né. E aí, uma pergunta que geralmente a gente escuta também, né. Se essas questões, né, são emocionais, são subjetivas, como é que eu faço pra gerir essas questões e como é que eu faço pra melhorar isso no meu dia a dia? Qual é a dica que vocês têm pra gente poder fazer alguma coisa em Eu relação a isso? gosto muito desse, quando eles olham pra gente e falam assim, mas pra eu desenvolver O a mundo acabou, pessoa né? a partir de quem ela é, eu vou ter que ver com cada um o que ele quer. Exato. Já É entendeu isso. em um ponto. O legal é que eles chegam a uma resposta, mas a resposta assusta, Um pouco né? incrédulos. E uma coisa que acho que sempre a gente sente é essa coisa de, não, se tem neurociência ali no nome, então você vai ter a fórmula Uma que vai fórmula. servir para todas as pessoas. Não. Não temos. Mas, gente, desculpa, a gente não tem. Porque é um pouco isso, né? Você Não é uma vai ciência ter que exata. olhar para cada pessoa sim, mas elas, quanto maior o grupo, maior a chance de você ter coisas que são comuns às pessoas, né? Mais concordância do que está faltando. Dificilmente você pega um grupo grande e são milhares de problemas. Geralmente você vai resumir em 3, 4 grandes problemas, que se você fizer pequenas alterações, um pouco do nosso mote, né? Pequenas ações que causam Grande mudança. impactos grandes dentro da empresa. Então isso eu acho que é bem importante. Joana falou de dica, né? Eu acho que uma das dicas a gente já mencionou muito aqui, que é ter uma medida de qualidade, ter métricas, né?
É claro que a gente aqui é tudo cientista, de alguma forma a gente gosta, né? De ter objetividade, Um de ter um número, uma métrica, mas sem dúvida, quando você está falando de empresa, não dá para você querer fazer grandes investimentos sem saber direito se você está partindo do problema correto e como é que você vai medir o resultado disso depois. Né? Então, as empresas fazem métricas de engajamento uma vez por ano e olhe lá. Muitas vezes a métrica é rasa, não aprofunda nessas questões mais emocionais, porque as pessoas não sabem como fazer isso, e fica aquela coisa um pouco superficial. É claro que os dados que estão disponíveis muitas vezes podem e devem ser usados, mas às vezes é necessário aprofundar, né? Complementar mesmo, né? Isso. Se eles andam juntos, a gente precisa ter métrica dos dois. Eu preciso saber o que está acontecendo com o lado consciente e o lado inconsciente também. O que acontece no processo racional e no processo emocional com essas pessoas. E é isso que falta hoje em dia, né? E ter uma frequência maior, né? De metrificações, porque em um ano, dentro de uma organização, acontece muita coisa. Ainda mais nesse período que a gente está vivendo, imagina, né? Do dia pra noite, uma pandemia, cada mês novo da pandemia é uma coisa nova que a gente está vivendo também. Então as coisas mudam muito rápido. E é uma característica do mundo que a gente vive. Vai continuar. Vai continuar. Com ou sem pandemia. Com ou sem pandemia. A gente continua tendo essa mudança rápida, né? Eu acho que tem uma outra coisa que é legal. A gente falou muito da importância de você dar atenção e estar próximo. Mas quer ver uma prática que a gente já ouve falar bastante, mas eu acho que a execução pode melhorar? A gente fala de cultura de feedback recorrente, né? E a Thaís sempre fala do atleta, né? O atleta vai receber feedback uma vez por ano? Não vai, né? Imagina, treinar e só descobrir na Olimpíada que você não foi bem. Tá bom, a sua corrida não estava longe tão do boa. tempo. Então, a gente precisa fazer isso. E é justamente nesse espaço, e por isso que tem que priorizar o tempo com a equipe, né? A gente precisa mudar um pouco essa mentalidade de que eu contratei, você sabe o que tem que fazer, vai lá, executa, né? A gente não trabalha autonomia, a gente fala assim, não, faz aí, né? Largar a pessoa não é dar autonomia, você tem que orientar, tem que supervisionar. E essa coisa do feedback recorrente é um espaço que você não precisa fazer toda semana, mas se a cada 2 meses, 3 meses, você senta ali, bate um papo de meia hora e entende com essa pessoa, né? Pensando aqui muito uma dica para gestão. Quem é essa pessoa? Para onde ela quer ir? Quais são suas ambições? Quais são suas necessidades naquele momento de vida, né? Que às vezes passa por questões pessoais. Você tem espaço para chegar em acordos, para propor direcionamentos, para sugerir investimentos. E essa pessoa vai se sentir reconhecida, ela vai se sentir acolhida, vai se sentir atendida. E às vezes é ali naquele momento que ela percebe que a empresa investe nela, porque essa gestão está aberta para o que ela tem a dizer, de verdade, né? E consegue ajeitar, inclusive, questões de bem-estar, que não é, né, o nosso tema aqui hoje, mas que passa muito, e grande parte das pessoas também decidiram sair de seus empregos por entender que não tinha qualidade de vida, que não tinha saúde. Não só olhando para a questão de risco, de contágio, do que a gente viveu, mas olhando um pouco para a rotina, né? Uma sobrecarga. Trabalho, né? Horas, todas as pesquisas a gente viu uma sobrecarga em 40% das pessoas. Né? De vida pessoal e profissional, não tem mais. E é ali que você vai entender para onde vai, no que você precisa na sua rotina e você, o que é possível para mim como gestor negociar. Então acho que a gente tem que mudar uma chavinha de realmente parar de olhar para as pessoas como ativos e olhar como indivíduos complexos e que têm, sim, outras necessidades que não ficam da porta para fora, né? E uma coisa também que pode parecer que é isso, né? Nossa, como é que eu vou tirar um tempo para falar com cada uma das pessoas da minha equipe? E a notícia é que fica mais fácil depois que você começa, né? Que você já tem uma comunicação melhor com aquela pessoa, que você conhece ela, isso passa a ser mais fácil no dia a dia também. Então, começar é importante, né? Pode ser que no primeiro momento te tome um pouquinho mais de tempo. Mas ele vai te economizar muito tempo depois no futuro. Vai economizar muito tempo. E performance. E a gente está falando muito da liderança, né? Acho que uma dica importante aí, mais para a organização, para os RHs, é que a liderança precisa ser preparada para essa gestão atual, né? Então, assim, muitas empresas, as pessoas são promovidas, são colocadas no cargo de gestão para, às vezes, liderar 5, 6, 10 pessoas e ela nunca teve um treinamento profundo sobre o que é liderar. Né? Então a gente fala muito, liderança é uma habilidade que ela é socioemocional, é lidar com pessoas. Então eu preciso estar preparado para lidar com o problema dessa pessoa, eu preciso me preparar e colocar a minha máscara de oxigênio primeiro para ter que lidar com diferentes problemas que não são meus. E uma das dúvidas que aparecem muito nas mentorias, nos treinamentos mas poxa, eu tenho 10 pessoas abaixo de mim, eu vou ter que lidar com o problema de todo mundo? Ouvir o problema não é resolver o problema. Se a pessoa tem um problema pessoal,
Não é você que vai resolver como gestor, nem cabe, né? Mas você pode ouvir e dentro das suas possibilidades tentar acomodar você pode fazer, aquelas necessidades, né? Com o restante da equipe, tentar olhar as pessoas como indivíduos, porque essa coisa de deixa a sua vida da porta para dentro, né? Você trabalha, lá fora você tem a sua vida pessoal, isso só funciona, aliás, nunca funcionou, né? Não. Só funciona na teoria, porque na prática ninguém vive assim, nem o gestor, né? E quanto mais isolado ele fica nesse papel, pior para ele. Então ele também poder demonstrar suas vulnerabilidades, né? Falar com a sua equipe, isso também gera um ambiente onde as pessoas se sentem reconhecidas e elas pensam 2 vezes antes de sair. Né? Poxa, eu vou sair desse ambiente de trabalho onde eu confio nas pessoas, onde eu posso ser eu mesmo, onde eu posso falar sobre as minhas questões, eu sei que as pessoas vão me ajudar, na medida do possível, a acomodar minhas necessidades, ótimo. Então, eu vou pensar 2 vezes antes de sair desse emprego, né? E isso também é uma forma de engajar. E eu lembrei de outra coisa também, nós pensamos que outra queixa que a gente vê muito é que eles falam assim, poxa, mas como é que eu, né? Estava pensando nisso? Estava pensando nisso também. Como é que eu vou motivar alguém se eu não estou motivado? Porque assim, a gente fala muito, né? Geralmente a pessoa é promovida pela sua capacidade técnica, de entrega, né? Pela inteligência, as habilidades mais cognitivas, né? Ou às vezes até uma questão de comunicação, mas a parte socioemocional, ela é mais invisível dentro dessa discussão, ainda hoje, né? Na sociedade como um todo, né? Sociedade como um todo. E aí essa pessoa, ela, foi promovida, e a gente fala assim, é quase injusto esperar que ele ou ela saiba como gerir pessoas, saiba como acolher questões emocionais. Então, muitas vezes a gente vê essa liderança precisando ela de amparo, ela de estruturação, de orientação, de equilíbrio, e de entender como é que ela entra em contato com essa motivação, porque como é que eu vou motivar você se eu tô aqui super desengajada, né? Só para pagar boleto, né? Outro dia no treinamento também, né, apareceu isso com as pessoas que estavam ali com a gente, e uma pessoa até perguntou, como é que eu vou, eu não tô tão conectada assim com o propósito da empresa, como é que eu vou trazer um propósito para minha equipe? E aí eu lembro que outra pessoa respondeu, falou assim, olha, eu sei o propósito da minha área, eu como gestora da área, eu sei o que eu quero fazer por essa área. Bacana. E é assim que eu vou conectar essas pessoas com o propósito do que a gente vai fazer por essa área. Muito isso bom. É uma forma, né, então assim, por que você tá ali fazendo o que você está fazendo, né? Qual é o seu objetivo dentro desse trabalho? Conecte essas pessoas com esse objetivo também, enquanto você vai ali tentando se conectar com os objetivos da empresa, né? Mas até em um ponto muito importante da gente trazer também, que esse investimento de treinamento também é importante para o RH, né? Porque ele é um ponto de apoio importante para o gestor, né? Para os gestores dentro da organização, e para eles entenderem, conseguirem discutir essas questões e pensar, inclusive, em novas questões de cultura, políticas, direcionamentos que podem ser colocados dentro da organização para que eles tenham ali um ambiente com mais engajamento, né? Mais motivação. Então, a gente precisa pensar também, talvez, em modelos um pouco diferentes do que a gente está acostumado, né? Então, a cultura do feedback, por exemplo, pode ser uma diretriz. Olha, assim que a gente faz um feedback, ensinar as pessoas, né, a como fazer. A semana de 4 dias é uma coisa que a gente está vendo acontecer cada vez mais, é uma mudança de paradigma. Até em países, né? Países implementando em várias empresas. Pois o day off, né? A sexta-feira para você fazer o que você quiser, vai cuidar ali do que quer que seja que você precisa cuidar da sua vida. É livre. E várias ações ali de reconhecimento e de bem-estar também, né? Mas a gente precisa do RH também, né? Com esse conhecimento, que é o que a gente acredita, transferir esse conhecimento para que vocês possam pensar na realidade que dá certo ali para vocês e que vocês podem pensar de diferente, né? Então é sempre um ponto muito, muito interessante também, né? E a partir disso, o que a gente quer? O que a gente espera, né? Porque a gente faz isso pensando na mudança que a gente pode causar no ambiente, né? Para onde vai esse ambiente organizacional pensando na motivação? O que vocês pensam? Eu acho que tem muita mudança para acontecer, né? A gente até fala o nosso nome é Nêmesis, não é à toa, né? Porque a gente acredita na transformação e que ela não vai ser fácil, ela não é simples, ela é custosa, como toda mudança dolorosa. Dolorosa. Para as empresas é uma mudança grande de mindset. Mas que ela é possível. E eu acho que ela é inevitável, né? É um pouco... Para se manter competitivo, a gente tá falando de turnover aqui hoje, né? Para se manter competitivo, para não ver a angústia no olhar dos líderes, né? Assim, poxa, mas chegou alguém, né? Você falou isso no outro dia. Você falou essa frase, Qual foi a frase? Na verdade, foi no treinamento também. No mesmo treinamento, alguém falou assim, olha, tem uma pessoa muito boa na minha equipe, eu tenho certeza que ela não vai estar lá daqui a pouco. Tenho certeza que vai sair, eu já sei que eu vou perder essa pessoa. Então você tem alguém muito bom na sua equipe com a certeza de que você não vai ter daqui a pouco. Você não vai conseguir manter. A gente não pode ser assim, né? A gente tem que criar um ambiente que é competitivo para atrair e para reter esses talentos, porque a competição só aumenta. Então, acho que
para esse futuro que já é parte do nosso presente, as empresas precisam acelerar um pouco e correr atrás dessa mudança, que eu acho que é uma mudança de mindset, é como você enxerga a importância dessas pessoas, como é que você prioriza esses processos e deixar a emoção ocupar um pouco a arena, né, pela primeira vez. Eu acho que a gente é otimista, né? A gente Nemesis é otimista porque a gente nasceu por isso, né, de tentar promover essa mudança para que as pessoas saiam dos seus trabalhos porque elas querem assumir um novo desafio. Faz parte, a gente sabe que não estamos mais num tempo em que as pessoas ficam séculos na mesma empresa, mas que elas saiam carregando um background positivo daquele lugar que ela trabalhou. Né? Não que ela saia infeliz, doente, tendo que priorizar sua saúde, sua vida, porque aquele trabalho foi nocivo para ela. Né? Acho que um dos motivos que a gente decidiu trabalhar com empresas foi porque a gente olhava, era muito nítido ver pessoas em sofrimento com o seu trabalho, que é o que a gente faz, sei lá, 90% do nosso tempo, cada vez mais, sem barreiras. Então, não é possível, né, que as pessoas vão continuar tendo altas taxas de turnover porque a empresa é o pior lugar e ela precisa achar outro lugar para ela. Né, que seja por outro motivo, que a gente discuta isso em outro podcast por outro motivo, mas por enquanto o que a gente está vendo é muita infelicidade, né? Sim, com certeza. E acho que uma coisa que a gente acredita muito é essa questão que você até falou, né, Thaís? A nossa frase, pequenas mudanças, né, para trazer pequenas ações para trazer grandes mudanças. A pessoa trocando. Mas é isso, né? A gente quer algo que tem impacto e a gente acredita nisso, que pequenas coisas no dia a dia vão trazer um impacto significativo para as organizações no final das contas. Não é a piscina de bolinha, né? Não é. É o dia a dia. A piscina de bolinha é legal também, a gente legal, gosta. Mas a gente precisa de mais do que isso, né? Mais do que uma sala legal pra gente poder descansar, etc. A gente precisa ter o espaço, inclusive, para poder fazer isso, né? E eu preciso de autonomia para poder fazer isso. E aí a gente vai, essa roda ela vai girando e vai voltando, né? Então esse é um aspecto muito, muito importante. Mas essa é um pouco da contribuição que a gente quer trazer com esse videocast, né? Trazer a nossa visão, a visão da neurociência organizacional e o que a gente está fazendo dentro das empresas para tornar esse ambiente cada vez melhor, né? E essa é a proposta, né? É muito libertador. Acho que todas nós já vivemos momentos de desengajamento, ou de dificuldade, ou de sobrecarga e entendemos bem que podia ser diferente, que a gente tinha conhecimento para fazer diferente. Acho que a gente se propõe a viver muito do que a gente fala e isso ajuda a ter um processo que é empático, né? De olhar para a liderança, para a RH e falar, não, eu sei que é difícil, eu sei que não é simples, eu sei que não é só vamos lá, day off para todo mundo. É muito longe disso, assim. Mas a gente também sabe como é possível construir esse caminho e que é no cotidiano e que, na verdade, você está num ambiente de trabalho que você se sente seguro, que você se sente acolhido, que é significativo. E não é porque é bom o tempo todo, né? Não é porque é sorridente, né? Não é um mundo cor-de-rosa. Mas é porque faz sentido, inclusive aquele esforço é transformador, né? Eu acho que é libertador e é o nosso desejo para todo mundo, né? É o que motivou o início da empresa. E acho que uma coisa importante é que, assim, a gente sabe dessas dores porque a gente ouve de grandes empresas, né? Grandes, pequenas, médias empresas, as dores são muito parecidas, mas porque a gente também vive isso na pele. Né? É desafiador também para nós equilibrar a nossa vida, fazer as nossas atividades, mas é um aprendizado contínuo, né? E a gente sabe onde a gente quer chegar. A gente sabe que a gente não quer ninguém feliz aqui nessa empresa. Então não, a gente faz o possível e vai ajustando e vai acomodando, e é um aprendizado diário. Né? E a gente sabe que pode dar certo, né? Porque a gente vê nos nossos clientes que pequenas mudanças ali causam impactos positivos, mas certamente é um trabalho contínuo, assim como é pra gente também. Acho que esse é um ponto importante, né? A gente tá sempre refletindo, falando sobre esses assuntos. Se algo não funcionou, a gente volta, pensa de novo. E a gente, inclusive, colhe ideias, né? Sim. Novas coisas que estão acontecendo aí no mundo. Vamos pensar se isso serve pra gente também? Então, até depois a gente vai soltar por aí um case da Unilever, né? Que ficou muito interessante porque fez a gente pensar, será que a gente pode pensar em algo parecido? Em algo que a gente poderia implementar? Que seria assim, a Unilever tem várias coisas legais que eles estão implementando como novos modelos de trabalho, que vão esbarrar em muitas coisas relacionadas à motivação, por exemplo, né? Então, legal. Depois a gente vai soltar um case em relação a isso, mas acho que é importante essa questão. Vamos refletir sobre isso, parar, discutir, ver se funcionou, volta. Tentar fazer diferente, né? Tentar fazer diferente, pelo menos isso a gente tem que tentar, né? Perfeito.
Então é isso, gente. É o que nós temos no nosso primeiro videocast, né? Acho que já falamos bastante. Sim. Mas a gente sempre tem muita coisa pra falar, né? A gente pode falar a noite inteira. Eu posso. Todo A gente pode o ficar tempo, falando. o dia inteiro. O dia inteiro. E é por isso que a gente vai ter mais videocasts também, né? Porque Ah, aí, pra isso. gente facilitar, a gente dividiu A gente aqui. vai organizar. Vamos organizar, vamos ter outros videocasts com outros temas, falando sobre essas questões dos desafios das empresas, né? Então, queria agradecer a todos por terem ouvido a gente, né? Por terem assistido a gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Um O prazer. prazer foi nosso. E se você que tá ouvindo, né, que tá assistindo a gente, gostou desse bate-papo, se interessou por esse assunto do turnover, sentiu que o que a gente falou, se conectou com algum desafio que você tá vivendo aí, escreve pra gente, manda sua Vamos dúvida, conversar. dá um feedback, a gente tá aberta pra conversar, tá bom? É isso. Muito obrigada. Tchau, Obrigada. tchau, gente.